Capítulo 123, 29. Voz passiva em inglês, voz passiva com verbos modais. A voz passiva em inglês é um tópico importante que se deve aprender para ter um bom domínio do idioma. É especialmente útil quando o foco está no objeto e não no sujeito. Ao aprender a usar a voz passiva, você pode transformar frases da voz ativa para a voz passiva e vice-versa. A voz passiva pode ser usada com verbos modais, que são usados para expressar possibilidade, probabilidade, permissão, obrigação e outras funções semelhantes. Como formar a voz passiva em inglês? A voz passiva em inglês é formada usando o verbo to be seguido pelo particípio passado do verbo principal. O verbo to be deve concordar com o sujeito em número e tempo. Por exemplo, a frase "O livro foi lido por Mary" é uma frase passiva. Aqui, foi é a forma do verbo to be e lido é o particípio passado do verbo ler. Voz passiva com verbos modais. Os verbos modais em inglês incluem can, could, might, shall, should, will, would, must e ought to. Eles são usados antes de outros verbos para expressar coisas como capacidade, possibilidade, obrigação, permissão, proibição, probabilidade e solicitação. Ao usar a voz passiva com verbos modais, o verbo to be é colocado após o verbo modal e antes do particípio passado do verbo principal. Por exemplo, a frase "O trabalho pode ser feito por John" é uma frase passiva com o verbo modal pode. Aqui, ser é a forma do verbo to be e feito é o particípio passado do verbo fazer. Exemplos de voz passiva com verbos modais. Aqui estão alguns exemplos de frases passivas com verbos modais. O trabalho deve ser concluído até sexta-feira. Obrigação. O teste pode ser adiado. Possibilidade. O livro poderia ser lido por qualquer pessoa. Capacidade. A reunião deve ser agendada para a próxima semana. Necessidade. Praticando a voz passiva com verbos modais. Para se tornar proficiente no uso da voz passiva com verbos modais, é importante praticar. Tente transformar frases da voz ativa para a voz passiva e vice-versa. Por exemplo, a frase ativa "John pode fazer o trabalho" pode ser transformada na voz passiva "O trabalho pode ser feito por John". Além disso, tente usar a voz passiva com verbos modais em diferentes contextos. Por exemplo, você pode usá-la para falar sobre regras e regulamentos. O relatório deve ser enviado até segunda-feira. Fazer pedidos ou dar instruções. O formulário pode ser preenchido online. Expressar possibilidades ou probabilidade. O evento pode ser cancelado devido ao mau tempo, e assim por diante. Conclusão. Em resumo, a voz passiva em inglês é uma ferramenta linguística valiosa que permite focar no objeto em vez do sujeito. Quando combinada com verbos modais, ela pode ser usada para expressar uma variedade de funções, incluindo possibilidade, obrigação, permissão e probabilidade. Praticar a transformação de frases da voz ativa para a voz passiva e o uso da voz passiva com verbos modais em diferentes contextos ajudará você a aprimorar suas habilidades no idioma inglês.